que a minha esposa que é a que fala a data do culto. Graças e paz a todos, já estão aí a gravação? Graças e paz a todos, bem-vindos, bom dia. Cadê a minha esposa? Vem aqui, minha esposa. Tá aqui, olha, tá. Graça e paz a todos, amém. Sejam bem-vindos. Aqui tem alguns amigos, como a Aline. Família, seja bem-vindo. Visitando a gente. Aí na live deve ter gente nos visitando também, né? Todo domingo temos. Que você seja abençoado, que você possa largar tudo e fazer desse momento um momento de adoração, um momento de busca, um tempo de elevar os teus olhos. Abre os teus olhos em direção aos olhos dele. Há um salmo que muito confronta o meu coração, que é: olhai para ele, e os vossos rostos não serão confundidos. Olhai para ele. Eu quero te convidar aqui, você que está aqui, você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, no carro, não sei aonde, olhai para ele, olhai para ele. Olhe para ele. Coloque os teus olhos nele. Ele tem direção. Quando a gente se encontra com o coração perturbado, achando que a gente está sem direção, eu quero te contar a boa nova. Ele tem a direção. Então basta só você confiar nele. Não confie no seu coração enganoso. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Ou você acredita ou não, nosso coração é enganoso. Mas olhai para ele. Olhai para ele. Ele tem a direção. Então, o servo, o discípulo de Jesus, ele fixa os olhos nele e diz: Senhor, me leva no teu caminho, não no meu, é no teu caminho. Então vamos adorá-lo, digno de ser adorado, amém? Enche esse lugar de aplausos, você que onde estiver, aplaude o Senhor, digno de ser adorado, digno de ser bendito, digno de ser adorado sobre todas as nações da terra, porque Ele é Deus, 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 Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus sobre Belém do Pará, Ele é Deus sobre o Brasil, Ele é Deus sobre as nações. Senhor, nós amamos a Ti, Deus. Queremos nesse domingo Te dar o melhor, Senhor, Te dar o melhor como se fosse a última vez, como se fosse a última vez, Senhor. Queremos Te dar o melhor que temos. É a Ti que adoramos, Senhor, é a Ti que bendizemos, Deus. Seja adorado nesse lugar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Salvador.
a Ti com o coração grato, Pai. Pelo Teu Filho, pelo Teu plano de salvação, Pai. Nós queremos, Senhor, Te adorar, Pai. Te render graça, Te render louvor, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, foi por Tua causa, Pai. Nós não saímos da nossa casa em vão, mas nós viemos aqui em comunhão, Senhor, com os irmãos. Exaltar o Teu nome, Senhor, estabelecer o Teu trono, Senhor, no nosso coração, Pai. Te ver.
Tu és, Senhor, adorado. Tu és o exaltado. Abra sua boca e grite aquilo que Deus é por ti. Senhor, nós te adoramos, Pai. Te louvamos. Bendito és tu, Senhor, bendito, bendito, bendito. Senhor é o nosso Deus forte, o nosso conselheiro, nosso amigo, nosso Abba Pai. Nos rendemos diante de ti, Senhor. Nos rendemos diante da tua soberania. Colocamos nossas coroas diante do Senhor. Somos os teus filhos, os teus servos. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Seja bendito entre as nações da terra, Pai. Colocamos a nossa alma, a nossa vida, Senhor, diante de ti. Nos ensina a te adorar, Senhor, como tu queres, como o Senhor quer, não segundo as nossas opiniões, ó Deus. Tu sondas e conheces o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, sabe a motivação que há dentro de nós. Senhor, mexe com as nossas motivações. Trabalha, Espírito Santo de Deus. Queremos ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Amém. Você pode sentar um pouco. Antes de começar a palavra, eu queria anunciar para os nossos irmãos, já falando com o povo presencialmente aqui, quero anunciar para quem está assistindo gravado, que nós começamos essas lives no período de pandemia, mas hoje vai ser o nosso último culto / live. Nós não vamos permanecer transmitindo, porque entendemos que culto é aqui, é presencial, e nós vamos adorar aqui. Te convido, você que está ouvindo, a vir domingo que vem, estarmos aqui. O decreto, dia 5, decreto municipal, vai abrir para 50% das igrejas.
E nós acreditamos que já podemos receber os irmãos todos a partir desse momento. Amém? Então, domingo que vem, nós até reorganizamos a igreja dentro do decreto atual, que dá para receber 30 pessoas agora, né, sabe? Decreto atual. O decreto que vem, que libera 50%, a gente vai ter capacidade para receber mais pessoas. A gente vai ter capacidade para receber 60 pessoas nesse tempo. Então, domingo que vem, nós não teremos mais a lista de quem vem. Domingo que vem já está liberado para você vir e não haverá mais a transmissão do culto ao vivo. Amém? Aí alguns perguntaram, e agora a live? Bom, o que a gente decidiu fazer? Devido à grande procura, grande pedido, nós não imaginávamos que teríamos na live gravada, um número de 1000 pessoas assistindo. Não passava pela nossa cabeça tudo isso de gente assistindo as palavras gravadas. Para quem não sabe, é esse número, né? Que tem assistido gravado, é por volta desse número, porque a gente está em várias plataformas reunindo isso e chega a dar mais de 1000 em algumas lives. Então, qual a nossa ideia daqui para frente? O culto é culto, não haverá transmissão. A gente quer ter liberdade. O nosso tempo de louvor é maior do que esse tempo que a gente tem feito nas lives. Queremos ter uma liberdade maior, porque o nosso louvor normal do culto é 40 minutos de louvor, de adoração, de oração, um negócio assim que mistura a oração com a adoração e assim vai. E aqui a gente limitou a um louvor, hoje a gente abriu para 2, mas o normal é que a gente estava falando na live, era só um louvor, e nós queremos ter essa maior liberdade. Então, quem quer participar desse culto, você vai ter que vir presencialmente. Mas quem quer assistir a live, a gente está vendo o dia em que a gente vai liberar a live. A gente já percebeu que ao vivo é um número pequeno de pessoas que participam, em torno de 30 a 40, mas o gravado vai embora a quantidade. Então, nós vamos continuar gravando. Eu vou pegar todos aqueles temas que a gente já ensinou aqui na igreja, que muitas vezes o povo me pede, pastor, ensina aquele tema, fala dos 3 tipos de ajuda, fala do que mais? Fala de sodalício, modalício, todos esses temas que a gente já trabalhou aqui na igreja, a gente vai trabalhar nas lives, que a gente vai fazer para ficar gravado, mas vai ser outro dia. Culto não vai mais haver transmissão. A gente vai estar anunciando nas redes sociais. O Mateus, que é como que a gente chama a pessoa que organiza a mídia aí? Ele que vai ficar anunciando aí nas redes sociais quanto é que a gente vai ter essas gravações, quando é que elas vão começar. Aí não vai ser mais culto / live, vai ter a live e vai ter o culto. Ok? Amém. Então vamos para a palavra de hoje. Bom, hoje nós vamos começar com o texto base no livro de Mateus. Acho que isso vai ter que vir aqui para cima, né? Muito longe. Me ajuda aqui, Esther. Sei que é a nossa... Será que não atrapalha o visual lá? É bom que o pastor é alto, né? Bom, vamos lá. Quero que você abra comigo em Mateus no capítulo 11. Você que está em casa e não está com a Bíblia na mão, pega aí na estante. Era para estar com a Bíblia na mão, crente. Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 12. Eu vou ler agora só o 12 por enquanto. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Vou ler de novo.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse texto, quando eu li a primeira vez, me causou uma grande confusão, porque a gente está acostumado a falar do evangelho da graça, não é verdade? Que foi de graça, que Cristo morreu por nós, e assado, cozido. E eu mergulhei na proposta da graça de tal forma que me causou uma transformação muito grande. Só que depois de entender a salvação, de entender a graça, tendo contato com esse texto, a gente começa a organizar didaticamente as coisas. Por quê? Porque de fato, o reino de Deus, não a salvação, o reino de Deus, ele é tomado à força. A força é. E a parte da graça e a salvação? Bom, lembra que Paulo, em Gálatas 3, explica muito bem a proposta de que, se nós exagerarmos na graça, a gente entra numa libertinagem. Somos chamados à liberdade, mas não à libertinagem, a um excesso de liberdade, a uma má interpretação da graça. Você consegue compreender isso? Cuidado. Deus já nos deu toda a graça que nós precisamos. Entenda, a graça, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Custou caro e Cristo pagou. Só que perceba, imagine a vida cristã como um caminho, e é muito importante você imaginar esse caminho, porque em vários momentos eu vou falar desse caminho. Imagine a vida cristã como um caminho. O pecado tirou toda a humanidade desse caminho. E o que a salvação fez? A salvação, ela não é o final da história. A salvação é o momento em que nós somos convidados a voltar para o caminho. E qual é o final desse caminho? O reino de Deus. A salvação não é o final, é apenas o retorno para o caminho, que o final é o reino de Deus. Amém? Para todo mundo. Ficou bem claro? Ficou bem claro. Então, o que é a graça? A graça é o momento que você é convidado, esquece todo o teu passado, há um grande perdão para você voltar para o caminho. Mas o caminho continua. E no meio desse caminho, chamado vida cristã, a gente vai encontrar alguns problemas. E é nesse momento em que, para prosseguir no caminho, a gente vai ter que usar de força. Acho que está ficando bem claro tudo isso, correto? Há uns anos atrás, eu participava antes de um ministério chamado King's Kids, lá da Jocum. E anos atrás, a minha líder, não sei se ela vai ver isso aqui, depois que ela foi embora para o sul do Brasil, trabalhar, liderar uma base da Jocum lá, e nós estávamos comemorando o aniversário do ministério, se eu não me engano era os 18, 19 anos do ministério, e eu fazia parte. E ela mandou uma carta para a gente que marcou a vida de todo mundo. Ela sempre falava dos princípios e tinha uma frase que ficou marcada. A frase: princípios são inegociáveis. Ficou marcada. Ela falava muito do tema princípios, e como a gente era tudo adolescente, lá pelos 13, 14, 15, 16 anos, ela falava de uma forma muito simples dos princípios. E ela mandou uma carta, e na carta estava a seguinte história: imagine você andando por um caminho, e os princípios são um tesouro que, na parábola que eu falei domingo passado, que a gente achou, largou tudo para ter esse tesouro. E esse tesouro que você guardou com muito carinho e colocou numa mochila, até porque a gente todo adolescente chama de mochila. Você colocou numa mochila e você andou nesse caminho com esse tesouro guardado, só que por um deslize seu, essa mochila teve um pequeno buraco, que talvez você ache que ele é insignificante, mas ele tinha um tamanho suficiente para essas pedras preciosas chamadas princípios
caiu. Não todas de uma vez, porque o buraco era pequeno. Mas no decorrer da caminhada caiu um, passou alguns metros, caiu o outro. Passou mais alguns metros, caiu o outro. De repente você percebe, no meio da caminhada, que você perdeu uma grande parte dos seus tesouros, dos seus princípios que você já tinha adquirido. Esse é o momento em que você não pode prosseguir. Os princípios são inegociáveis, são um tesouro tão grande que é necessário você parar, consertar esse buraco para não perder mais princípio, voltar e recolher todos de novo e guardar, porque você precisa chegar no final da caminhada com todos os princípios, e sem esses princípios, sem esse tesouro, você não chega no final da caminhada. Qual é o nosso tema de hoje? Os princípios. Princípios esses que em muitos momentos eu vou usar de força para permanecer com eles. Eu vou ter que me negar, abrir mão de certas coisas para que eles não sejam perdidos. Eles precisam chegar comigo ao final do caminho. E se for para chegar no final do caminho sem eles, é melhor nem chegar no final do caminho, porque você perdeu os tesouros preciosos. Aí você chega no que você achava ser o final do caminho, sem esses princípios, você percebe que na verdade o propósito não era nem em si chegar no final do caminho, mas era guardar esse tesouro com todas as forças. Aquela história me marcou. Hoje eu estou passando para vocês, e hoje eu quero convidar vocês a rever os princípios, e nós vamos citá-los, alguns aqui, para você analisar a sua vida. E se você percebeu que esses princípios foram perdidos, é hora de consertar esse buraquinho, voltar e pegar esse princípio de novo. Amém? Vamos lá. Eu coloquei como tema os princípios subversivos. Subversivo eu fui olhar no dicionário o que é a palavra subversão. Subversão é uma revolta contra a ordem social, uma revolta contra a ordem política e econômica estabelecida e vigente. Pode manifestar-se tanto sobre a forma de uma oposição aberta e declarada, como sobre a forma de uma oposição sutil e prolongada. Por que subversivo? A etimologia da palavra traz uma ideia de virar de cabeça para baixo. Só que interpretando o mundo, ele já está virado de cabeça para baixo, a ideia é virar de volta. É pegar esses princípios que nadam contra a maré, que vão contra a forma como o mundo está estabelecido, e trazer eles para viver e realmente, mesmo contra toda a cultura, a gente viver os princípios que são do reino. Imagina se a gente pegar esses princípios, que é o tesouro, e começar a distribuir para que todos também tenham. E é interessante que a lógica do reino é muito diferente da nossa, e a gente vai trabalhar um pouquinho nessa lógica, porque um tesouro desse valor, quando a gente dá, a gente não fica sem. A gente continua com o tesouro e a pessoa também passa a ter esse tesouro. Uma lógica totalmente diferente do egoísmo de hoje. Amém? Então vamos lá, para a gente continuar, o mesmo texto que nós lemos, quando chega no versículo 16, diz assim: a que posso comparar essa geração? É Jesus. Ainda no mesmo contexto ele fala: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram.
Cantamos um lamento, mas vocês se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão, beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria, olha essa frase, a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Pelas obras que o acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Cidades que viram o milagre, mas não foram transformadas. A sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Você vai demonstrar o evangelho que você vive caminhando segundo os princípios do reino. Não como essas crianças que tocavam flauta, tá? Um canto de alegria, e eles não estavam nem aí para o canto de alegria. A igreja não pode ser um grupo de pessoas que o reino de Deus manda ele fazer isso, e ele diz, eu não quero fazer isso, porque eu não gosto disso, porque na minha opinião não é assim. A gente precisa viver princípios estabelecidos pelo reino, e esses princípios, na maioria das vezes, são subversivos, vão virar coisa de cabeça para baixo, vão contra a lógica do mundo. Vamos estudar um pouquinho esses princípios? Pena que eu não tenho um tempo assim enorme para explicar um por um, com muitos detalhes. A gente vai trabalhar 14 princípios, eu vou ter que falar com uma certa velocidade deles, tentando ser o máximo possível para ficar gravado na nossa mente, mas esses mesmos princípios, quando os nossos pequenos grupos recomeçarem, a gente quer estudar um por um, cada dia um. Aí lá, nos pequenos grupos, a gente vai falar com toda a calma do mundo, sem pressão. Amém? Oi? Aqui vai salvo, mas vai ser rápido. Lá vai ser devagar, com toda a calma do mundo. Amém? Primeiro princípio, eu quero que você abra rapidinho em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25, que alguns até brincam que é o meu versículo, que eu coloco de vez em quando ele fala aqui. Mas o primeiro princípio eu coloquei como nome. Para viver, tem que morrer. Olha a subversão. Para viver, tem que morrer. Para ganhar, tem que perder. Olha esse princípio. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, morte, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Primeiro princípio é para que eu tenha uma vida diferente, eu vou ter que perder a minha vida atual. Você entende? Bem-vindos, podem entrar. Ou seja, primeiro princípio, para mim viver de fato os sonhos de Deus para mim, eu vou ter que perder. Eu vou ter que abrir mão de uma vida passada. Você compreende isso? Esse é o primeiro princípio. Eu vou ter que abrir mão de toda a vida de pecado, eu vou ter que morrer para mim mesmo, inclusive mudar opiniões para entender a opinião do reino de Deus. Amém? Vamos para o segundo princípio? Segundo princípio, para quem chegou agora, a gente está falando que os princípios de Deus às vezes são contra a lógica do mundo. E a gente está mostrando alguns princípios que vão contra a lógica do mundo. Bem-vindo, pastor Joás. Uma alegria ter você aqui conosco. Grande Jonathan. Segundo princípio, para ter, tem que dar. É bem contra a lógica do mundo, né? Para mim ter, para mim ajuntar mais princípios,
eu dou esses princípios. Para me juntar riqueza, eu dou a riqueza. O texto está em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 21. Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 a 21. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A lógica do reino é, para ele ter o tesouro nos céus, ele ia ter que abrir mão do tesouro da terra. Para ter, ele tinha que dar. A lógica do mundo egoísta hoje é dizer: jamais eu vou dar o que eu tenho. A lógica do mundo hoje seria amar ao dinheiro. Olha o princípio totalmente contrário. Princípio 3. Quer ficar na frente, tem que ir para trás. Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao 11. É só virar umas 3 páginas aí, mais ou menos, dependendo. Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao 11. Diz assim: quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê-se lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menos importância. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Você entendeu o paradoxo do reino? A subversão que o reino propõe? A fala de Jesus é não procurar destaque para si. O nosso coração tem que ser um coração humilde, para que o Senhor exalte. Princípio 4. Lucas 9. Aí você volta só um pouquinho aí, algumas páginas. Lucas 9, 46 ao 48. Você está juntando as pedrinhas aí para colocar de volta na sua mochila? Você está juntando esses princípios esses que não podem ser perdidos? Lucas 9, do 46 ao 48, vai dizer da seguinte forma: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Olha a ideia da importância, né? Jesus, conhecendo os pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado e lhe disse: quem recebe essa criança em meu nome,
está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Princípio: para quem quer ser o maior, tem que ser o menor. Quem quer ser o maior precisa ser o menor. Vamos para o quinto princípio. Esse princípio aqui, posso dizer que é até uma continuação do outro. Quer liderar? Deve servir. Esse é o princípio, quinto princípio. Quer liderar? Tem que servir. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28. Amém? Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o princípio. Servir, eu quero ser importante aqui na igreja. Amém, irmão, a gente tem um chão para ser lavado. Pastor, eu quero ser muito importante nessa igreja, a gente tem 2 banheiros. É forte esse princípio, né? Pastor, eu quero exercer o maior cargo de liderança aqui. Irmão, a gente gosta quando a pessoa ela quer ser o mais importante. É só você ficar na porta servindo os irmãos que entram, que todos os irmãos vão ver você como importante. Porque quem quer liderar tem que servir. Jesus deu esse maior exemplo lavando os pés dos discípulos. Quero parar agora para contar um pequeno testemunho que aconteceu essa semana e me marcou. Não é para exaltar uma pessoa, mas exaltar a unção que vem de Deus. Vocês conhecem a irmã Mariane? Ela está ali atrás. Dá um tchauzinho, irmã Mariane. Dá um tchauzinho. Quando nós tivemos a nossa Santa Ceia aqui na igreja, eu pedi para a Mariane: nossa igreja está suja e a gente precisa arrumar para a Santa Ceia. Pastor, fique tranquilo. A Mariane veio sozinha, limpou tudo, preparou para a Santa Ceia e foi embora. Ninguém viu. Tudo certo. Só que eu vindo aqui um dia, a gente estava nesse trabalho aqui, que a gente ainda está em reforma na igreja, o vizinho aqui do restaurante veio comigo e falou: pastor, eu estava aqui, aí eu vi uma irmãzinha, sozinha, dedicada, né? Ela abriu a igreja e começou a limpar sozinha, ela limpou cadeira por cadeira, limpou tudo. E eu vi aquilo assim, aquilo constrangeu meu coração, fiquei com vontade de entrar, sentar e apenas ficar contemplando. Foi um negócio que estava me chamando para dentro da igreja, ver a irmã limpar. A gente pensa que ninguém está vendo, né? Mas o Pai está vendo. Eu acredito que foi uma unção que foi transmitida aqui e chamou ele. Olha só, um serviço que foi para o Senhor, porque em nenhum momento, tenho certeza que em nenhum momento ela pensou de que alguém ia ver. Quem quer liderar tem que servir. Maior é aquele que serve. Amém? Vamos para o sexto princípio, porque esse princípio eu parei e demorei mais. Sexto princípio: o menos é mais, está até na música que vamos cantar.
o menos é mais. Nem paraense, o menos é mais. Marcos capítulo 6, versículo 41 ao 44. Um texto bem conhecido. Você conhece a história da multiplicação dos pães e peixes. Vou ler apenas um trecho da história. Diz assim, versículo 41 ao 44. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servisse ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram. Quantos pães e peixes tinha mesmo? 5 pães e 2 peixes. Que a gente até brinca que é 2 peixinhos, né? Todos os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Aquilo, quando chegou, parecia tão pouco. Mas no reino de Deus, o menos é mais. O pouco pode ser multiplicado e se tornar muito. Algo que a gente tem falado para os irmãos, que alguns ouvem algumas palavras aqui e estão se enchendo e dizem assim: pastor, mas eu ainda não posso ministrar, porque eu sei muito pouco. E seu pouco pode ser muito para aquele que não sabe nada. Vamos para o 7º princípio. O menos é mais, e agora o princípio 7 é o pouco é muito. É uma continuação desse outro. Marcos 12, do 41 ao 44. A famosa história da oferta da viúva. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar. É Marcos 12, do 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições. E observava a multidão colocando dinheiro na caixa de oferta. Muitos ricos lançaram ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Afirmou-lhes: esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Olha a fala de Jesus: essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A lógica humana é dizer: aquele irmão deu R$1.000 de oferta, então esse irmão tem que ser hiper valorizado porque ele deu R$1.000 de oferta. Aquele irmão tem o dízimo altíssimo, ele tem que ser super valorizado. Porque Jesus, contrariando a lógica, valorizou a oferta da viúva que deu apenas 2 moedinhas, que talvez não suprisse nada da necessidade daquele lugar? Qual é a lógica de Cristo? A lógica não é a quantidade de dinheiro, mas o coração de quem dá. Isso é transformador. Transformador, porque a gente lembra de vários outros textos sobre esse tema da oferta, mas o texto que mais me marcou é: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Esse tema do valor da oferta foi um conflito muito grande para mim quando a gente queria ofertar para os missionários. Por quê? Porque nós tínhamos no coração, e a gente falou semana passada do trabalho missionário, nós tínhamos no coração de que nós queríamos sustentar os missionários. Era essa a nossa ideia.
Só que quando a gente olha para as finanças da igreja, a gente começa a contar aquela moedinha, a gente diz assim: a gente não tem como sustentar os missionários. Então não dá para enviar. Acho que não dá para enviar. Você não pode ser inconsequente. Só que a gente começou adotando 2 missionários que não são missionários que a nossa igreja enviou. Não são nem da nossa denominação. Dorivan e a outra missionária, que eu não posso citar o nome por causa da gravação, elas são da Assembleia de Deus. Só que a gente tinha no nosso coração, a gente quer ajudar eles. Só que olha quanto a gente tem, dá para ajudar com esse valor? Muito pouco. Aí eu fui orar: Senhor, eu queria ajudar. Deus me deu o texto: ser fiel no pouco. Não tem muito, dá o que tem. Ser fiel no pouco. Vai chegar o dia que você vai ter condições de sustentar esses. E nós começamos. Na época, tão pouco, a igreja dava R$100 para cada um. Isso é muita coisa. Ana Lúcia, que quando a gente transforma o negócio para euro, por Rodrigo Haddad, transforma por euro, como é que fica? Transforma por euro esse valor aí. Transforma esse negócio por euro, fica... Mas aí a palavra de Deus é ser fiel em pouco. Você dá quanto você consegue. Aí nós conseguimos aumentar para R$200 para cada um. Olha aí, glória a Deus. Aí chegou o momento de enviar Rodrigo e Daiane para a Eslovênia. Como que sustenta? Aí qual foi a estratégia? Já que a nossa igreja não consegue sustentar do caixa, mas a gente pode conseguir irmãos valorosos de qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja, para ajudar os nossos irmãos, e a gente vai conseguir. O mais interessante é que quando a gente confere quanto chega até eles, é muito mais do que a renda total da nossa congregação, porque são pessoas de diferentes lugares, de diferentes igrejas que mandam para eles, até porque transforma para euro. Só que a gente ousou, foi fiel no pouco, e eles conseguem ser sustentados lá. O reino de Deus, o pouco é que é muito. E hoje eles são sustentados por muitas ofertas que são poucas. Não são poucas que são muito. Vocês compreendem? E o milagre se fez. Até brinca, a nossa oferta para ajudar a nossa missionária é toda oferta da viúva, mas eles estão lá. Dá para dar uma glória a Deus com isso? Então, meu irmão, no reino de Deus, o grande valor não está na oferta que se dá, mas no coração de quem dá. Amém? 8º princípio: ajudar em segredo. Olha esse princípio: ajudar em segredo. Mateus capítulo 6, no versículo do 1 ao 4. Mateus 6, do 1 ao 4. Ajudar em segredo. Esse princípio eu acho muito importante. E ele vai totalmente contra a lógica do nosso mundo atual, de que cada ajuda é um flash. Diz assim, Mateus capítulo 6, 1 ao 4 diz: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, porque na época era trombeta, hoje é o Facebook e o Instagram, mas na época era trombeta. Não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola,
que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Naquela época era trombeta, né? Hoje é o Facebook, é o Instagram. Hoje se entrega a cesta básica tirando foto. E algumas pessoas até falaram: pastor, o senhor tinha que tirar algumas fotos da entrega da cesta básica, que era para incentivar o povo a dar mais. Até concordo que a gente precisa incentivar o povo a dar mais, mas a gente não quer fazer disso uma propaganda da igreja. Nossa igreja é social porque a gente dá muito, a nossa igreja é isso porque a gente, cada mergulho é um flash. O princípio é ajudar em segredo. Ninguém precisa saber que você ofertou na vida do irmão que estava precisando. Ninguém precisa saber quem está necessitando de uma cesta básica. Para mim é muita exposição. O nosso irmão que frequenta essa igreja, para mim dar a cesta básica e ter que tirar uma foto, a gente não sabe como está o coração dele. A gente precisa preservar. Inclusive, já peço para vocês começarem a ajuda da cesta básica desse mês agora. Amém? Quem tiver, ajude. Em segredo, ninguém precisa saber que você está dando grande ou pequena quantidade. É em segredo. Amém? Nono princípio. A oração é a Deus. Você não precisa mudar de texto, porque é a continuação desse mesmo texto. Mateus capítulo 6, a gente vai agora ler o 5 e o 6. Olha o princípio, a oração é a Deus. O texto diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. O seu pai que o vê no secreto o recompensará. Por isso a gente fala tanto da meditação do secreto. Mais importante do que você fazer belas orações é você fazer a oração sincera, porque a oração é a Deus. Mais importante do que a quantidade é a qualidade, é a sinceridade. Você não precisa passar meia hora repetindo as mesmas coisas. Você pode passar 15 minutos com muita sinceridade, falando com o Pai. Esses dias a gente aconselhando um jovem, ele perguntou, como é a maneira certa de orar? Minha resposta é a maneira sincera. A oração é a Deus. Ela não precisa ser mostrada aos outros. Eu não tenho que orar antes da refeição, porque os outros têm que ver. Eu tenho que orar porque o Pai precisa receber a minha gratidão. Você compreende isso? Esse é o princípio. A oração, ela é a Deus. Eu tenho que pensar nela dessa forma. Eu não tenho que orar bonito porque os outros estão vendo eu orar. Eu tenho que orar sincero porque Deus vai receber a minha oração. Eu tenho que aprender a orar fechado no meu quarto. Naquele momento em que ninguém está vendo, é o momento que eu posso rasgar o meu coração e falar para o Pai, porque quem precisa ouvir minha oração é o Pai, não são as pessoas. Amém? Não preciso fazer uma live para orar. Décimo princípio: retribuir o mal com o bem. Eu poderia trazer vários textos de Paulo, mas eu quis focar em todos os princípios serem falas de Jesus. Mas você pode lembrar das falas de Paulo.
Mateus capítulo 5, é só você voltar uma página, estava no capítulo 6, vira uma página aí, capítulo 5, versículo 38 e 42. Do 38 até o 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Geralmente, quando a gente vira a costa para quem pede emprestado, é porque ele já não pagou alguma vez. Por isso a gente tem essa primeira ânsia. Perceba que o princípio aqui, eu poderia trazer vários textos de Paulo sobre esse princípio. Retribuir o mal com o bem. A pessoa quer mal de mim, ela quer que forçadamente eu ande, ela quer roubar a minha túnica, só que eu não vou retribuir com o mal, vou retribuir com o bem. Ela quer como recompensa outro mal, e eu vou dar recompensa para ela o bem, de tal forma que ela seja constrangida, não pelo que eu falei, mas pelo que eu fiz, pelo princípio vivido por mim. Amém? Vamos para o 11º princípio: amar os inimigos. Eita glória! É a continuação, não precisa nem procurar outro texto. É o versículo 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que, essa parte me marca, ele primeiro diz, ame os seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Quer dizer que se eu não viver esse princípio, eu não estou sendo filho. É forte ler isso. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se você saudar apenas os irmãos que estão fazendo demais, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Qual é a perfeição? Amar os inimigos. Orar por aqueles que perseguem. Orar. E não é a oração sabor de mel, irmão. Não é oração vingativa. Ele me persegue, Senhor, mata. Não, não é assim. Senhor, abençoa. Transforma. Faz ele me ver de uma forma diferente. Faz ele parar de me perseguir e se tornar um amigo. É forte. Princípio 12. 12º princípio. O nome que eu coloquei desse princípio é perdoar o imperdoável. Perdoar o imperdoável. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Perdoar o imperdoável. Diz assim: e quando estiveres orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha aí, ele ligou o nosso perdão a alguém até o perdão de Deus para conosco. Olha
Olha aí. Está condicional. Não sou eu que estou falando, é o versículo. Leia de novo aí para ver se é isso mesmo. Olha o 26. Mas, se vocês não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Essa é forte, né? Ai, acho que é aquela que tu sente a dorzinha. Ai. Meu irmão, o princípio é perdoar o imperdoável, porque tem coisas que a gente olha, não, mas isso aqui eu não vou perdoar, mas como? Olha a gravidade do que foi feito. Não existe perdão. Perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Quando eu não estou sentindo, mas eu tomo a atitude de dizer, Senhor, eu vou perdoar, e começo a orar por isso. Procure pessoas que podem te ajudar. Não tenho tempo para falar, mas a gente vai fazer uma só sobre isso, se Deus quiser, para a gente poder ampliar essa palavra. 13º princípio. Quando eu vi o número 13, eu coloquei o princípio ser igualdade fraterna, que é o número 13. Mateus 22, 39. Acho que você nem precisa abrir esse texto para me acelerar aqui. Esse é o versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção. Para você amar o próximo, você precisa amar a si. Porque o texto está dizendo para me amar ao próximo como eu amo a mim. Bora ver como é que esse princípio se torna prático. Primeira coisa, eu preciso me amar. Preciso me amar. E quando eu começo a amar o próximo, eu preciso olhar para ele, dar ao próximo aquilo que eu daria a mim. Isso é muito sério. Muito sério, e agora eu trago o exemplo da cesta básica aqui. Quando nós estávamos começando a pedir a cesta básica, eu falei para todos os irmãos, e eu saí pedindo, liguei para alguns irmãos que têm salário fixo, que não ia ser mexido nessa pandemia, e pedi, você pode doar uma cesta básica, mas deixa eu te explicar. O princípio é amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se na minha casa eu tomo café pilão, qual é o café que eu vou dar? Certo? Se na minha casa eu compro qualquer café, o mais barato que eu achar, qual é o café que eu vou dar? O mesmo. O princípio é amar ao próximo como a mim. Ah não, eu só compro roupa de marca. Na hora que eu vou fazer a doação para os irmãos que estão precisando, aí eu vou lá na feirinha e compro. É assim? Não. O princípio é amar ao próximo como eu amo. Na prática, eu vou dar ao meu irmão aquilo que eu usaria. Claro que não é o mesmo número, gente. Se o meu sapato é 42, eu não tenho que dar o 42 para o irmão, mas é o mesmo padrão, o mesmo princípio. Eu preciso amar o próximo, eu estou dando um exemplo prático, acho que ficou muito claro. Eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim. E isso se traduz no fazer pelo meu irmão que eu gostaria que fosse feito a mim. Se eu viver esse princípio, os outros mandamentos vão entrando aqui, né? Eu não vou ofender, porque eu não gostaria de ser ofendido. Eu não vou excluir, porque eu não gostaria de ser excluído. Eu não vou falar mal, porque eu não gostaria que falassem mal de mim. Eu não vou criar uma fofoca, porque eu não gostaria que criassem uma fofoca a respeito de mim. Os outros vão entrando aqui, né? Por isso que Cristo fala que seriam os dois principais mandamentos, amar o próximo e amar a Deus. Porque Ele reduziu tudo isso aqui. Perceba que esse princípio precisa ser vivido por nós, a Igreja do Senhor.
Amém? O último princípio é justamente o que eu acabei de falar um pouquinho, que é amar a Deus acima de si. Perceba, estamos numa geração extremamente egoísta. É ou não é verdade? Onde nós estamos acima de tudo, com teologias reforçando isso, de que a prosperidade tem que ser minha e nunca ajudar o irmão. Teologias de que eu tenho que ser, e se o outro não quiser, ele sai. Inclusive ensinamentos, como é que chama as pessoas tóxicas? Pessoas que eu tenho que excluir se eu não gostar delas. Isso é amar ao próximo? Não. Muito menos amar a Deus. Porque o fundo disso está em pensar só em si. E quando nós começamos na nossa prática de vida amar mais a nós do que a Deus, isso se torna uma egolatria. E o humanismo está pregando a egolatria. Só que o princípio é amar a Deus, que é a continuação do que a gente falou. E disse Jesus, está em Mateus capítulo 22, do 37 ao 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele reforça a ideia de que o homem é corpo, alma e espírito. E ele pega e diz, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e acima do teu corpo, acima da tua alma, e acima do teu espírito, acima da tua alma, do teu coração e do teu entendimento. Ao ponto, inclusive, de abrir mão de opiniões formadas para que a opinião de Deus esteja em mim. Ao ponto de abrir mão de tudo que não vem de Deus. Isso é muito forte. Isso até volta para o primeiro princípio do morrer. Perceba, numa longa caminhada, eu volto para a história do caminho. Você há de convir comigo que é muito fácil, rápido e sutil a gente perder algum desses princípios. Por vários momentos, numa caminhada, estando próximo de Deus, eu me autoanalisei e vi que alguns desses princípios já não estavam mais sendo vividos como deveria. Às vezes sendo vividos em parte. Mas a nossa palavra de hoje é que você pegue esses princípios, se tiver que parar no caminho, só para colocar eles de volta na mochila que na verdade representa o seu coração, e consertar a falha que está fazendo eles caírem. Esse é o dia. Esse é o momento. Esses são os tesouros da parábola do tesouro que a gente falou domingo passado, que eu preciso vender tudo, abrir mão de tudo e agarrar esses princípios, porque esses princípios são na prática a proposta de Mateus capítulo 6, versículo 10, no meio da oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Que venha o teu reino. Como que o reino vai vir? A gente vai ficar orando aqui, Senhor, que venha o teu reino. Não, a gente vai viver o reino. A gente vai viver esses princípios. E quando a igreja, imagina toda a igreja do Senhor, e eu não estou falando apenas da nossa congregação, estou falando de todas as igrejas existentes, viverem esses princípios, o reino de Deus vai estar sendo vivido na terra como ele é no céu. Eu sei que a gente não vai mudar a cabeça de todos agora, mas você precisa ter a responsabilidade de pegar esses princípios e vivê-los. E detalhe, não vai ser fácil.
Não vai ser fácil. Tem momentos, quando a gente fala de morrer, de amar ao próximo, quando a gente fala de servir, tem momentos que vai ser doloroso, que vai ser difícil. Por isso a gente começou lendo que o reino é tomado à força. Porque é difícil, não é fácil. Tem momentos que não é o nosso desejo servir, tem momentos que não é o nosso desejo fazer determinadas coisas. Mas é nesses momentos que a gente precisa lembrar que os princípios que o reino de Deus, os princípios do reino, eles são tomados com esforço. Com esforço. Não espere sentir vontade, irmão. Você está numa natureza pecaminosa. Fica de pé, igreja. O reino de Deus é um paradoxo. O reino de Deus é subversivo. Subversivo em relação ao mundo de hoje. Eu quero que você faça uma análise agora dessa caminhada. Talvez você nunca tenha colocado na sua mochila esse princípio. Foram muitos princípios, eu sei, ficou gravado, você pode ver depois de novo. E a gente quer falar individualmente dele nos pequenos grupos. Se você que está assistindo online, não mora em Belém, mas quer participar do pequeno grupo, pode falar que a gente vai fazer um pequeno grupo pelo Zoom só para vocês. Amém? Nós queremos trabalhar esses princípios individualmente. E ande por esse caminho. Vamos cantar um louvor aqui enquanto você reflete. Reflita agora, quais são os princípios que eu não tenho vivido? Ore para dentro de si e veja se nesse caminho os princípios caíram. Vamos cantar andando, vivendo, andando por esse caminho. Nós queremos viver o teu reino e fazer a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Espírito Santo de Deus, traz à memória de cada um os princípios que não estão sendo vividos, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Nós queremos sair daqui, Senhor, sabendo exatamente como temos que viver. Sei que essa palavra foi de confronto. Espírito Santo de Deus, vem sobre meu irmão, vem sobre mim, que os teus princípios sacudam a nossa vida, transformem as nossas atitudes, pois nós queremos viver o teu reino, o teu reino, o teu reino. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino vem. Seu anunciar. Teu reino vem. Se a minha postura mudar, teu reino vem. Se o lugar secreto eu frequentar, teu reino vem. Se eu
abençoar essa manhã de transformação. Irmãos, a gente vai orar aqui para encerrar a live, mas nós queremos continuar orando aqui presencial, amém? Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, a bênção vinda sobre cada irmão que está nos assistindo. Que a transformação chegue até eles, em nome de Jesus. Amém. Ligou?